O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Livro de Jacó, irmão de Nefe. As palavras de sua pregação a seus irmãos. Ele confunde um homem que procura destruir a doutrina de Cristo. Algumas palavras sobre a história do povo de Nefe. Capítulo 1. Jacó e José procuram persuadir os homens a crerem em Cristo e a guardarem seus mandamentos. Nefe morre. A iniquidade prevalece entre os nefitas. Aproximadamente 544 a 421 a.C. Pois eis que aconteceu que 55 anos se passaram desde a época em que Leí deixara Jerusalém. E Nefe deu a mim, Jacó, um mandamento concernente às placas menores, nas quais estão gravadas estas coisas. E ele ordenou a mim, Jacó, que escrevesse nestas placas algumas das coisas que eu considerasse muito preciosas, que eu não tratasse, a não ser ligeiramente, da história deste povo que é chamado povo de Nefe. Porque ele disse que a história de seu povo deveria ser gravada nas suas outras placas, e que eu deveria guardar estas placas e transmiti-las a meus descendentes de geração em geração. E se houvesse prédicas sagradas, ou grandes revelações, ou profecias, deveria eu gravar seus pontos principais nestas placas, e escrever sobre elas tanto quanto fosse possível, por amor a Cristo e para o bem de nosso povo. Pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam a nosso povo. E tivemos também muitas revelações e o espírito de muita profecia. Sabíamos, portanto, de Cristo e de seu reino que haveria de vir. Portanto, trabalhamos diligentemente entre os de nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo e participarem da bondade de Deus para entrarem em seu descanso, a fim de que, de nenhum modo, eles jurassem sua ira que não entrariam, como na provocação nos dias de tentação, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto. Portanto, prouvera a Deus que pudéssemos persuadir todos os homens a não se rebelarem contra Deus, a não o provocarem à ira, mas que todos os homens acreditassem em Cristo e considerassem sua morte e carregassem sua cruz, e suportassem a vergonha do mundo. Portanto, eu, Jacó, tomo a meu cargo cumprir o mandamento de meu irmão Nefe. Ora, Nefe começou a envelhecer e viu que logo morreria. Portanto, ungiu um homem para ser rei e governador de seu povo, de acordo com os governos dos reis. O povo amava Nefe profundamente, por ter sido seu grande protetor, ter empunhado a espada de Labão em sua defesa e trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar. Portanto, o povo queria que a memória de seu nome fosse conservada e que todos os que governassem em seu lugar fossem chamados pelo povo de Nefe II, Nefe III e assim por diante, de acordo com os governos dos reis. E assim foram chamados pelo povo, fosse qual fosse seu nome. E aconteceu que Nefe morreu. Ora, aqueles que não eram lamanitas eram nefitas, não obstante eram chamados de nefitas, jacobitas, josefitas, zoramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Mas eu, Jacó, daqui por diante não os mencionarei por esses nomes, mas chamarei de lamanitas aos que procuram destruir o povo de Nefe, e aos que são amigos de Nefe, eu chamarei de nefitas, ou seja, o povo de Nefe segundo os governos dos reis. E então aconteceu que o povo de Nefe, sob o governo do segundo rei, começou a endurecer o coração, permitindo-se de certa forma práticas iníquas, assim como Davi, na antiguidade, que desejara ter muitas esposas e concubinas, e também Salomão, seu filho. Sim, e eles também começaram a procurar muito ouro e prata, e começaram a ser um tanto orgulhosos. Portanto eu, Jacó, disse-lhes estas palavras enquanto os ensinava no templo, tendo primeiramente recebido essa missão do Senhor. Porque eu, Jacó, e meu irmão José, havíamos sido consagrados sacerdotes e mestres deste povo pela mão de Nefe. E nós magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. Assim, trabalhando com toda a nossa força, seu sangue não mancharia nossas vestimentas. Caso contrário,
o seu sangue cairia sobre nossas vestimentas, e não seríamos declarados sem mancha no último dia.